Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente aqui na nossa disciplina de Geografia. Nosso item passado, o item 18, nós falamos a respeito da classificação do relevo brasileiro. Hoje nós vamos dar continuidade à questão desse conteúdo da Geografia Física. Hoje nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil, ok? Vem comigo! Bem, primeiramente eu coloquei aqui uma definição para você do que significa, o que é uma bacia hidrográfica, tá? Bem, ou pode ser também chamada bacia de drenagem, tá? É bom você também saber esse termo, porque você já entende mais ou menos qual é a função dela, tá? É a extensão ou superfície de escoamento de um rio central e seus afluentes. Ou seja, aqui eu coloquei uma figurinha para você, para deixar bem claro, isso aqui é uma bacia hidrográfica, tá? Então, você tem aqui a água da chuva caindo, tá? Em cima aqui da questão das montanhas, esses picos, e o terreno, ele vai drenando e aqui, ó, né? Drenando e levando essa água até um rio principal, tá? Então, na verdade, essa bacia hidrográfica, ela vai o quê? Escoar a água da chuva, tá? Então, isso é uma bacia hidrográfica, tá? Aqui também tem uma outra definição. Eu gosto de colocar mais de uma. Bem, é a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo-o. Então, o que você observa? Além da bacia hidrográfica, ela ter essa função de escoar a água, de drenar a água da chuva, ela faz o quê? Ela abastece o rio principal. Tá ok? Isso a gente tem que lembrar. Bem, o Brasil, aqui eu coloquei para vocês aqui o nome, tá? De todas as bacias que o Brasil possui, tá? No total, são 12, tá ok? Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Rapidinho, mas nós vamos falar. O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é disponibilidade de água doce. Eu já havia falado aqui num dos slides que a reserva de água doce do Brasil ela é bem grande, tá? Bem, 14% das reservas mundiais de água doce estão no território brasileiro, tá? Estima-se que a questão da água do aquífero Guarani, tá? Que está em território nacional, ele pode vir aí abastecer a população brasileira durante cerca de 2.500 anos, tá? Então, isso é muito tempo, tá? Então, isso é visto como que... foi aquilo que eu comentei para vocês. A questão do Brasil, como o Brasil é visto no mundo. Ele é visto como a comida, a questão de termos de área produtiva e a questão da água doce. Tá ok? Bem, então aqui nós, de acordo com o IBGE, nós temos formado em território nacional a questão de 12 bacias hidrográficas, tá? Então nós vamos mostrar um pouquinho de cada uma para você ter pelo menos uma noção, tá? Bem, aqui a gente começa com a bacia hidrográfica amazônica, tá? Ela é a maior do planeta, tá ok? Responsável por drenar a água de uma área aproximadamente de 7 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, essa é a maior que nós temos. Ela tem um potencial o quê? Propícia para transporte fluvial, né? E a questão de gerar energia elétrica através de hidrelétricas, tá ok? Bem, a bacia do São Francisco é uma ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste, tá? Também é uma bacia significativa em território nacional. Bem, ela possui extensos trechos navegáveis, tá? Quando eu falo navegáveis, gente, é a questão da exploração via barcos, tá? Ou esse trecho navegável, ele pode ser usado tanto para escoar a produção ou para transporte de pessoas, tá ok? Mas, enfim, aqui tá dizendo, o garimpo e a mineração e a irrigação e a poluição hídrica ameaçam a qualidade dos rios nessa região, tá? Porque é uma exploração muito grande, tá ok? Do garimpo, da mineração e da questão da poluição que isso retorna para a questão da natureza, tá? Nós temos aqui a bacia do Tocantins-Araguaia,
tá? Essa é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, porque as outras nós fazemos o quê? Principalmente a amazônica, nós fazemos fronteiras com outros países, tá ok? Nós dividimos essa bacia. Bem, ela é exclusivamente brasileira, tá? Seu potencial energético é explorado, então nós temos a questão da hidrelétrica do Tucuruí, tá? Faz uso aí dessa potencialidade da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, tá? Bem, a bacia do Paraná, presente no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, possui rios de planalto e encachoeirados perfeitos para instalação de hidrelétricas, tá? Então, aqui, por meio da questão da hidrelétrica do Paraná, nós temos as usinas de Itaipu, Ilha Solteira, Capivari, Engenheiro Sérgio Mota, Água Vermelha e etc, tá? Então, nós temos aqui bastante exploração vindo do quê? Das bacias hidrográficas. Então, vocês percebem o quê? O que a gente está percebendo através da geografia física aqui sendo explanada? Que os recursos naturais do Brasil, eles são convertidos em quê? Em exploração, produtos, serviços, tá? Então, os recursos naturais do Brasil, eles são considerados o quê? Riquezas do país. Então, eles estão sendo explorados, sim, eles estão sendo convertidos, sim, em riqueza, em produto, em matéria-prima, enfim, em produtos para exportação. Então, isso tudo acarreta no quê? Que o mundo observe o Brasil, principalmente quando a sua conduta, a questão dos impactos ambientais vindos, tá, oriundos dessa exploração toda, ok? Bem, continuando, nós temos aqui a bacia hidrográfica do Parnaíba, está presente nos estados do Piauí, Maranhão e uma porção do Ceará, tá? Nós temos a bacia aqui são aí nós começamos das maiores para as menores, tá? Então, essa daqui, ela já estamos diminuindo, tá? São bacias menores. Bacia hidrográfica do Uruguai está presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Suas características são propícias para a construção de usinas hidrelétricas também, tá? Bacia hidrográfica do Paraguai é típica de planície, apresentando grandes extensões para navegação, como eu havia falado. No Brasil, ela está presente no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá ok? Tem como principal rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, ok? Então, vamos guardar bem. Da nossa região aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos a bacia hidrográfica do Paraguai. A bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, tá? Corresponde o quê? Ela compreende os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, tá? Bem, e ela tem uma característica, tá? Os principais rios são, aqui tem o Capibaribe, né, tal, e aí aqui tem o rio Jaguaribe, que ele é considerado o maior rio intermitente temporário do mundo. Temporário. Vocês já ouviram falar isso? Hashtag fica a dica. Pode fazer essa pesquisa aí para você. Bem, as últimas são a Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste, tá? Que ela está nos estados do Maranhão e Pará, tá? A do Atlântico Leste, que abrange os territórios de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Aqui ela destaca o quê? O rio Jequitinhonha, que é o maior responsável da área para a questão de drenagem, tá? Então, aqui, o que a gente percebe? Professora, tem um rio principal, a bacia hidrográfica? Sim. Porém, isso não impede dessa bacia ela ter o quê? Outros afluentes. Então, às vezes, ela tem um rio principal que alimenta os seus afluentes. Ela pode ter questão de 3, 4, 5 afluentes. Ok? Então, ela pode abastecer um rio principal, pode abastecer demais rios menores. Ok? Bem, então nós temos aqui a bacia Atlântico Sudeste, tá? Formadas pelos rios Doce, Itapemirim, São Mateus, Iguape, Paraíba do Sul, tal. A bacia hidrográfica está presente nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Bem, e a questão da bacia hidrográfica do Atlântico Sul,
com predominância de rios de pequeno porte. Essa bacia hidrográfica ela é a menor, tá? E seus rios desaguam no Oceano Atlântico. Lembrando por que o Oceano Atlântico? Nós temos uma faixa litorânea, né? Para vocês que estão aqui, uma faixa litorânica muito extensa, tá? Que nós somos ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, por isso que esses rios aqui do Atlântico Sul desaguam no Oceano Atlântico, ok? Bem, pessoal, nós ainda não terminamos os nossos temas a respeito da geografia física, tá? Nós ainda temos, acredito que 2 ou 3 explanando sobre isso. O próximo, nós vamos falar sobre o quê? Os domínios vegetais no Brasil e no mundo, tá? Bem, essa cobertura vegetal que nós temos, essa classificação das plantas e das florestas nacionais, ok? Bem, muito obrigada. Espero que vocês tenham assimilado um pouquinho mais, compreendido um pouquinho mais, agregado um pouco mais a respeito dessa sua visão e dessa sua contextualização a respeito da geografia física, tá ok? Muito obrigada pela companhia, espero vocês para o próximo tema. Muito obrigada, até a próxima.